Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu quero te desejar um dia marcado pela alegria e pela ousadia de quem caminha em triunfo com a ajuda e o cuidado do nosso Deus. Ainda sobre o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós ainda queremos trazer uma reflexão sobre esse texto, entendendo a alta relevância dele para o século 21, para o dia a dia da vida da igreja e a forma como cremos que a igreja pode sim acolher, abençoar e resgatar a vida de tantas pessoas que precisam ser acolhidas pela fé e que recebam a graça do Senhor sobre a sua caminhada diária. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 5, nos diz assim: Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Às vezes é preciso brigar pelo Evangelho para não deixar que a graça do Senhor Jesus seja apagada pelo medo de perder a salvação, como acabamos de ler o versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aqui vemos que havia uma disputa em relação à velha aliança, marcada pela circuncisão, identidade restrita de povo de Deus e forte presença da lei. A disputa com a nova aliança, marcada pela abertura para outras culturas que também poderiam se tornar povo de Deus pela fé em Jesus, recebendo a graça do Senhor, nos concedendo e nos dirigindo em todo o percurso da nossa caminhada cristã. Como diz o versículo 5, alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, eles eram os maiores defensores da salvação pela obediência à lei. Haviam crido em Jesus, mas sua fé não apagou sua paixão pela lei. E até aqui, eles ainda não tinham percebido que ainda eram fracos na fé. E eles estavam então agora exigindo que a chegada dos gentios na igreja, depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, com a chegada desses novos membros que são gentios, houve então essa disputa, essa polêmica, essa dificuldade em recebê-los pela fé e pela graça. E havia então essa forte exigência. Essa situação foi para Jerusalém e em Jerusalém, Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de defender que eles poderiam sim ser recebidos pela fé, e a igreja lá então decidiu que seriam feitas algumas exigências para eles, como abster-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue.
A princípio, Tiago parece cair em contradição. Sua instrução não é uma forma de legalismo, não coloca os cristãos novamente sob o jugo da lei. É importante observar que o seu conselho não diz respeito de maneira nenhuma à salvação. A questão da salvação já havia sido resolvida. Seu conselho se refere à comunhão entre cristãos judeus e gentios. A obediência a essas instruções não era uma condição para os gentios serem salvos, mas, sem dúvida, era extremamente importante para evitar divisões na igreja primitiva e, dessa maneira, possibilitaria que judeus e gentios, agora ambos convertidos a Jesus, pudessem sim sentar, conversar, comer juntos e começar agora uma nova caminhada cristã. É importante percebermos a fala de Pedro quando ele se levanta no meio daquela reunião para defender, quando ele vai dizer no versículo 7, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Nós estamos aqui observando Pedro falando do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando ele é levado por Deus para a casa de Cornélio, onde Cornélio recebe a palavra de salvação e toda a sua casa com todos os seus funcionários, e Pedro reconhece, nesse mesmo capítulo 10, no versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, porque de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro já tinha passado por essa experiência, o evangelho está alcançando agora outros povos, outras nações, e Pedro então pode lembrar a experiência com Cornélio do capítulo 10 e como Deus purificou o coração daqueles gentios, removendo o pecado e dando a eles uma nova chance de uma nova caminhada espiritual com a presença de Jesus. Realmente os apóstolos não podiam ceder à intenção de seus irmãos fariseus, porque estariam saindo da graça e retornando à antiga aliança condicionada à obediência aos mandamentos. Que lições nós podemos tirar desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15? Nós podemos tirar as lições de que Deus deseja salvar de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, vidas que, pela fé, se chegarão a Jesus. Nós não podemos, como igreja, como povo de Deus, ser impedimento para que Deus continue salvando, alcançando as pessoas, estejam elas em qualquer que seja o estado moral, espiritual ou físico. Nós não podemos ser impedimento para que essas pessoas cheguem até Jesus, conheçam Jesus e temam a Jesus, amando Jesus e vivendo para a glória de Jesus. Como igreja, esse áudio tem um alvo de fazer um apelo para que nós não julguemos as pessoas pelas suas aparências, ou que nós sejamos impedimentos exigindo que as pessoas façam assim ou façam daquele jeito. Vamos levar o evangelho até as pessoas e deixar que Deus faça o processo da conversão, que Deus possa visitar os corações e Ele sim possa conduzir essas pessoas no dia a dia na sua caminhada com Ele. Essa é, pois, o alvo de hoje, a reflexão de hoje, o desafio de hoje, de que o nosso Deus verdadeiramente possa salvar, curar, transformar, restaurar e que nós sejamos também resposta de Deus para abençoar e ajudar essas pessoas a alcançar essa maturidade e essa vida vitoriosa com Cristo. Que Deus nos abençoe e que hoje seja dia para levar esperança às nações e bênção de Deus para os corações que nós pudermos alcançar. E aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te desejo o melhor dos dias. Amém.